Olá, meu nome é Letícia, sou casada há 8 anos com o Leonardo. Nós temos 2 filhos, a Mariana e o Lucas, e nós somos membros da comunidade católica Amigos de Jesus. Hoje eu queria falar com vocês como eu me converti ao catolicismo, à Igreja Católica, e eu me apaixonei pela igreja. Eu cresci, eu nasci na Igreja Católica, eu fui batizada e aí quando eu não me recordo, a idade, porque eu era muito nova. Meus pais, eles passaram para a Igreja Protestante e lá eu fui criada e fiquei lá até os 15 anos. Então eu tive toda uma base protestante, Eu não gostava de Nossa Senhora, eu acreditava que tudo na igreja era uma mentira, que a igreja era uma seita, Tudo que a gente aprende quando a gente é protestante, Tudo que de ruim. Eu conhecia a igreja, eu já conhecia a igreja, Já tinha ido, que o Léo era católico, não praticante, mas ele era católico, Os pais deles eram católicos. E eu já tinha ido à missa com ele algumas vezes. E aí eu conheci a comunidade através da minha irmã e o marido dela, a Clarice e o Edilson. Eles fizeram Pentecostes e a partir desse momento, quando eles estavam com problema no matrimônio, e eles foram convidados para o Pentecostes para casais da comunidade. A partir desse momento, quando eles retornaram, e eles me falando tudo que eles tinham passado lá na comunidade, no Pentecostes, como tinha sido tudo muito maravilhoso, o olhar deles, como eles estavam apaixonados. Eu fiquei surpresa e admirada. E aí eu comecei a pensar, nossa, ouvindo eles falar, eu pensei, tem Deus nesse lugar, porque ninguém muda assim, ninguém fica diferente assim em um final de semana. E aí, nessa época, eu e o Léo, a gente só namorava e a gente estava preparando para casar. A partir desse Pentecostes, a Clarice e o Edilson, eles começaram a fazer o caminho na comunidade, ingressaram na comunidade, e hoje eles também são membros. E eu fiquei muito interessada, mas aí ficou, nesse momento ficou assim. Eu e o Léo, a gente estava preparando para casar e a gente estava marcando tudo. E aí o Léo, até nessa época, ele me fez uma proposta. Eu falei, Letícia, vamos casar na Igreja Católica? Aí eu falei com ele, falei assim, olha, eu aceito casar na Igreja Católica, se for no mês de maio, que é o mês, mês das noivas, na minha cabeça era o mês das noivas, e eu queria que um padre celebrasse o casamento. E aí, uma colega nossa, uma amiga nossa, ela até ajudou a gente, correu atrás, tentou conseguir a igreja, pra gente conseguir casar na igreja. Só que, não foi pra frente, porque não era na data que a gente queria, e aí não aconteceu, A gente casou, foi um pastor, da igreja protestante que celebrou nosso casamento. A partir do ano seguinte, a gente casou em 2011, a partir do ano seguinte a gente começou a ir na comunidade, a gente começou a fazer os estudos bíblicos, e fazer o catecismo, e a gente ia também na escola de Nazaré, na quarta-feira, que é voltada para casais, e a gente, eu me apaixonei pela comunidade. E todas as dúvidas que eu tinha com relação à igreja, eu perguntava, o Fernando prontamente ele me respondia, a Kelly,
E eu fui me apaixonando pela comunidade. Eu pensei, eu quero para mim, para minha vida, para o meu matrimônio, né? Eu me vi ali. E aí, assim, mas a minha dificuldade era a igreja, era ir à missa, porque até então, né, todas as vezes que eu fui com o Léo à missa, eu não entendia o que era a missa verdadeira. Então eu achava muito chato, né? Quem é, né, protestante ou que já foi protestante tem o mesmo no início, né? Até você entender o que é a missa de verdade, você acha que aquilo ali é tudo muito chato, acha que é tudo igual. E aí eu comecei a rezar, né? E falei, oh, meu Deus, né? Se é pra mim, né? Se me ajuda, né? E me mostra toda a verdade. Eu quero conhecer toda a verdade. Eu não quero ser enganada. E aí eu comecei a ir à igreja, né? Ir à missa. E eu fui e eu queria participar da comunhão. Eu comecei a me apaixonar pela igreja e eu queria participar da comunhão, né? Eu já tinha sido batizada enquanto criança, mas eu não fiz primeira comunhão nem a crisma. Então eu participei de um curso, né? Uma catequese para adultos que chama RICA, no meu bairro. E o padre, né? Até na época era o padre Chiquinho, ele me recebeu muito bem na igreja, né? Eu e o Léo, a gente tinha um carinho muito grande com ele, né? E aí eu comecei a fazer o curso. E cada vez que eu aprendia, né? Todas as dúvidas que eu tinha, eu perguntava, eu ficava admirada. E a partir daí eu fui me apaixonando pela igreja, né? Eu participei, eu fazia o curso bíblico da comunidade e também eu tirava todas as minhas dúvidas lá, né? No curso da igreja, né? Que era o RICA, e também na comunidade. Eu fui conversar, e aí nessa época, enquanto eu fazia o curso, né? A minha catequista, ela falou comigo, olha, Letícia, eu conversei com o padre, né, e o Fernando e a Kelly, eles já haviam me falado isso, né? Eu já tinha contado para eles como tinha sido meu casamento, né? No religioso. E aí eles já haviam me falado, olha, Letícia, eu acredito que o seu casamento não será aceito pela igreja, né? E aí eu recebi, né, as palavras deles, e aí a catequista também me falou. Aí ela falou, vocês vão ter que ir lá conversar com o padre, porque você não vai poder receber a primeira comunhão nem a crisma não sendo casada na igreja. E aí a gente marcou e eu fui, né? Mas o Léo, nós fomos conversar com o padre. E aí o padre, ele me explicou, né? Ele falou que o casamento realmente não era aceito pela igreja, que para receber a primeira comunhão a gente precisava casar. Eu queria receber tudo que a igreja podia me dar, eu estava apaixonada pela igreja, né? E aí eu aceitei, né? Meu coração estava aberto. Eu falei com o padre, então eu quero casar, né? Nós vamos casar. Aí ele falou, quando que a gente vai marcar? Vamos olhar a data aqui. E aí a minha primeira comunhão, ela estava marcada para o dia 12 de maio. E eu precisava casar antes dessa data, né? Para poder receber a primeira comunhão e a crisma. Aí o padre falou, olha, vamos marcar aqui, né? Nós vamos celebrar o seu casamento no dia 11 de maio, né? Eu celebro o seu casamento no dia 11 de maio. Eu fiquei assim, né? Cheia de alegria. E aceitei, lógico, né? Com certeza. E aí, assim, no meu coração, eu já senti assim, como que Jesus, ele era carinhoso. Porque eu me lembrei que quando o Léo me chamou para casar na igreja, eu falei com ele, falei, olha, eu aceito casar na igreja desde que seja no mês de maio e que seja um padre que celebre o casamento. E Jesus guardou, né, as minhas palavras e realizou. Né? Eu casei no dia 11 de maio na igreja e foi o padre que celebrou o nosso casamento.
foi assim muito lindo, né? A nossa celebração, a celebração do casamento foi linda. E aí, no domingo, né, eu recebi a primeira comunhão e a crisma, e eu só pensava assim, como não é Jesus? Não tem como falar que é como se fosse Jesus. Você, assim, eu sentia assim aquele fogo, sabe, dentro de mim, aquela chama, e meu corpo todo tremia. É inexplicável, né? Quem ainda não participou da primeira comunhão, né, por algum motivo, se, né, procura a igreja, né, faça o curso, se for pelo matrimônio, né, talvez você que ainda não é casada e vive da mesma forma, né, comece a rezar nessa intenção para que isso também possa se concretizar na vida de vocês, né? E eu queria também dizer para vocês que assim, a minha maior dificuldade, né, além da missa, mas depois foi caindo no meu coração, era também Nossa Senhora, né, o meu relacionamento com Nossa Senhora, porque eu aprendi que Nossa Senhora ela não existia, ela foi apenas uma mulher que carregou Jesus. E aí eu pedi a Jesus, para Jesus, se eu preciso amar, né, Nossa Senhora como minha mãe, amar como todos amam, me ensina. E aí, né, em um outro momento, né, eu vou poder contar a história para vocês, mas eu me apaixonei por ela, né? Hoje eu tenho ela como minha mãe, né? E eu aceito ela, eu tenho ela como minha mãe, eu tenho imagens dela na minha casa, eu sempre peço a ela intercessão pela minha vida, pelo meu matrimônio, né? Pelos meus filhos, eu sempre tenho ela comigo, eu sinto a presença dela forte, né? Comigo o tempo inteiro, na minha maternidade, né? Nas minhas gestações, ela sempre está comigo. Então, eu queria convidar vocês, né, que ainda não conhecem comunidade, a ir na comunidade, a fazer parte, né, para fazer os cursos, né, porque ali eu aprendi muito e aprendo muito, né, da igreja. A igreja tem muitos documentos, né, a gente também precisa aprender sobre a vida dos santos, né, a história deles. Lá na comunidade a gente tem como baluarte São Luís e Santa Zélia, que são os pais de Santa Teresinha, e temos também Santa Teresa de Ávila, além também da Sagrada Família, né? Para a gente como casal, né, poder conhecer a história de São Luís e Santa Zélia, que é um casal assim muito próximo da nossa realidade, né? Eu convido vocês, né, a estar aí na comunidade, a conhecer a comunidade, a fazer o curso os cursos, né, da comunidade. E se você ainda tem alguma dúvida, né, com relação à igreja, que a igreja é a igreja verdadeira de Jesus Cristo, que ela, né, procura, pesquisa, né, reza, pede a Deus para te mostrar, mas vai atrás, lê os documentos da igreja, procura participar do estudo bíblico, do catecismo, aprenda. Né, leia livros também, tem muitos livros também que falam sobre a igreja, e vocês vão ver que a igreja católica é a igreja verdadeira, né? Não deixa ser manipulados, né? Pesquisem. E aí, né, se você gostou desse vídeo, né, eu te peço, né, curta o vídeo, compartilha. E siga também as redes sociais da comunidade, né? O Instagram e o Facebook. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!